Então, galera, ó, é esse livro aí. Essas imagens são exatamente as que estão lá no Catarse. Daqui a pouquinho eu vou entrar lá para a gente ver o preço dessa edição, tudo direitinho. Mas a gente tem aqui, então, a edição capa dura, hot stamp em dourado, papel pólen, cerca de 500 páginas, isso batendo sol 100%, certo? Uma foto aqui, ó, do livro aberto e tem umas gravuras. Cara, essas gravuras internas também são bem interessantes, né, Cid? Onde é que vocês arrumaram essas gravuras aqui? São a do jornal lá, não? Do periódico? Então, elas são originais. São 150 ilustrações que saíram no jornal conforme saía o texto, né? Então, assim, inclusive são desenhadas, né, a pico de pena, assim, vocês vão ver que em alguns casos elas ficam até meio falhadinhas, assim, porque é a tinta no papel do jornal da Biblioteca Régia da Suécia. Ou seja, é tipo escaneado do jornal mesmo, assim, né? Não são gravuras novas que a gente encomendou, a gente recuperou todas, fez um tratamento digital de todas para colocar aqui. Mas a gente não refez. Então, assim, se tem uma ilustração que, sei lá, tá faltando um pedaço do terno do Van Helsing, a gente não foi lá e desenhou em cima do buraco, sabe, imaginando o que poderia ser. A gente manteve todas as falhas, inclusive, né, uma reprodução fiel do original, né? Muito bacana, muito bacana. E pessoal, e assim, e são muito bonitas as gravuras, né? Apesar delas serem pequenas, assim, elas são muito bonitas e durante a leitura, isso dá uma sensação da gente estar lendo na época do lançamento. É muito bacana. Eu acho assim, ó, impressionante o trabalho que foi feito aqui de recuperação dessas gravuras. É muito legal. Aqui a gente está falando do marcador de páginas. Deixa eu pegar aqui o meu para mostrar para vocês, né? Olha só, o marcador de páginas. Então, acompanhe esse marcador de páginas. E o bacana, vocês estão vendo que tem duas imagens aí, mas é um marcador só, porque ele tem ilustração, né? Ele é preenchido nas duas faces. Olha só, que bacana, né? Não é aqueles que um lado é todo branco, olha só. Muito bacana mesmo. Ah, isso aqui. Tinha esse pôster lá na primeira versão, na primeira edição, no lançamento? Sim, na campanha original, nós fizemos uma meta estendida que garantia um pôster em todos os pacotes dos apoiadores, né? Então, a gente mandou esse pôster para todos os apoiadores da primeira campanha, né? Só que a gráfica, ela faz, assim, de 1000 em 1000, né? Então, como a gente tinha 1.700, quase 1.800 pacotes para mandar, a gente teve que fazer 2.000 pôsteres, né? E sobraram alguns. E a gente colocou no nosso site, fomos vendendo, tal, os excedentes. Aí, quando a gente foi começar a campanha, a gente tinha 40 e pouquinhos ainda sobrando, né? E aí a gente colocou, então, de brinde para os primeiros 40 que apoiassem a campanha nova. Então esse aí já foi, esse aí já foi. Já foi rapidinho, foi nas primeiras horas já pegaram. Cara, que bacana, pôster lindo, pôster lindo. E a primeira vez que eu bati o olho, que eu vi, eu achei que ele fosse de pano, mas não é, né? É papel couché. Isso. Porque eu falei, cara, será que é um pôster de pano, né? Porque tem uns que são de pano também que ficam muito legais. Eu tenho um aqui do Monstro da Lagoa Negra, que veio num CD. Aliás, eu tenho um aqui do meu lado aqui com os monstros da Universal. Cara, é muito bacana, de pano também, fica legal. Eu bobeei da outra vez e perdi a primeira edição, mas quero pegar essa agora. O livro está espetacular, estou de queixo caído. Leandrão, é que você não pegou na mão. Quando você pegar na mão, o queixo vai cair. Certeza, não tem como, cara. Isso aqui tá muito lindo, e fica... Eu sou lombadeiro, eu confesso, sou lombadeiro, podem me apedrejar aí. E na minha coleção de livros do Drácula aqui, ó, que aqui do meu lado fica só os Drácula. Eu tenho várias versões aqui de Drácula,
Esse aqui tem um lugar especial ao lado, lógico, do meu queridinho, o mais antigo livro do Drácula que eu tenho, esse aqui acho que é de 87, 88, por aí. Minha primeira leitura de cabeceira. A editora Clepsidra é um orgulho, na verdade, para a gente, porque, cara, uma editora pequenininha, buscando parcerias, e, ó, eu não tenho um livro da editora Clepsidra que eu tenha comprado ou recebido. O Cid já enviou algumas edições aqui para mim como cortesia e tal. Não tem um único que você pegue na mão e fala, putz, isso aqui não tá tão bacana, né? E eu queria também, Cid, dizer para você que assim, eu sou muito fã da sua curadoria, cara. Obrigado. Que curadoria espetacular dos seus livros, cara. Parabéns mesmo. Essa é a nossa maior preocupação, eu acho, né? Eu acho que quando você consegue emplacar, né, um livro, criar uma experiência afetiva com o leitor, já é um grande ganho. Mas quando você consegue fazer isso com o nome da editora, fazendo com que a pessoa já espere que as suas próximas publicações também valham a pena, né, e comece a querer conhecer as coisas que você lança, porque já confia, né, no seu crivo, já confia, né, na sua seleção, isso é inestimável, né? Eu acho que isso é o sonho de qualquer editor, né? Poder ter pessoas que estão dispostas a dar uma chance para tudo que você lança, porque já tem uma confiança prévia, né? Então, a gente sempre tenta fazer, né, com que o nosso leitor não se arrependa nunca de ter apostado em apoiar um livro nosso, ou comprar no nosso site, né? A ideia é sempre entregar o máximo possível, da melhor forma possível. É isso aí. Só lembrando, né, o Cid já esteve aqui falando da coleção Imaginário Gótico com a gente, que é uma coleção, cara, que coleção espetacular. Aí depois você voltou para a gente falar do Nosferatu, que já teve um comentário aqui falando que aquela edição de Nosferatu também está incrível, incrível. E agora, voltando aqui para falar de Poderes das Trevas. Vou jogar aqui na tela para a gente entrar lá, para o Cid explicar para a gente ver o preço. Até agora a gente está falando que a edição tá bonita e tal. Vamos ver quanto é que tá essa edição lá no Catarse. E para vocês darem uma olhada também deixa eu dar uma atualizadinha aqui na página. 21 dias restantes, olha lá. Joia, joia. Olha só, que bacana. As campanhas também da Clepsidra são sempre muito bem montadas, né? Olha aqui, ó. R$140, Poderes das Trevas, mais um marcador, mais um cupom. Ah, isso é bacana, porque a pessoa ganha um cupom digital para fazer compra no site do Sebo e Livraria, né? Porque tem a Ex Machina, que tem uma loja também, né? Tá. A Clepsidra, que tem a sua própria loja. Então, assim, você tem um ano de desconto, de 10% de desconto no site das duas editoras. São 3, mas a terceira, que é a Sagarana, não tem uma loja própria. Mas tanto a Ex Machina quanto a Clepsidra tem. E aí, apoiando, né, esse projeto, durante um ano você pode ter esse desconto em qualquer compra dos nossos sites. E eu posso usar quantas vezes eu quiser esses 10%? Quantas vezes vocês quiserem. Aí, pessoal. Caramba, esses 10% pode chegar a 100%. Se você fizer 10 compras, você vai ter 10% em 10 compras. Caramba, que bacana. E não são só os nossos livros. Então, assim, tem livros de outras editoras, tem livro da Aleph, tem livro da Diário Macabro, tem livro da Rafus Press, tem livro da Ex Machina. No nosso site você tem um monte de editoras. Você pode ter esse desconto em várias delas, né? E tem gente que, assim, em 2, 3 compras já recupera o valor do apoio, assim, né? Sim, sim, exatamente. Exatamente, tem isso. Cara, muito bacana, aqui, muito bacana. Nesses vídeos, deixa eu só mostrar para vocês, se você puder subir só um pouquinho. Mais para cima. Tem... aqui. Esses vídeos aí são o seguinte, são coisas que a gente fez ou na primeira campanha ou na época do lançamento do livro, né? Então, por exemplo, esse primeiro é uma animação, né, que foi feita
para fazer um teaser ali da campanha, né? Então, para explicar que existia um Drácula, uma versão sueca, né? Embaixo, esse segundo, eu estou folheando o livro, mostrando o livro, a parte física dele em detalhes. Então, são assim, 20 minutos mostrando assim, tudo. O que é o relevo, o que é o hot stamping, o verniz, o fitilho, o fingimento, como que é a tipografia, como que é a diagramação, as ilustrações, as seções do livro, o que cada uma trabalha. Porque, assim, o livro tem um prefácio do Dacre Stoker, que é o sobrinho bisneto do Bram Stoker. Né? Ele tem uma introdução longa do Richard Berghorn, que é o editor sueco que descobriu o Poderes das Trevas. Tem a tradução, né? São aí quase 500 páginas de tradução. Aí depois vem um apêndice meu, em que eu comparo capítulo a capítulo Poderes das Trevas e o Drácula. Depois tem uma biografia do Bram Stoker pelo Carlos Primati. E depois tem um texto sobre a tradução, né, pelo tradutor, que é o Luciano Dutra, né, que estava morando na Islândia na época. Então a ideia é... E depois ainda tem um glossário, né, que é um índice, né, que você vai... Um glossário não, um índice, que você vai ver, por exemplo, você quer saber onde aparece crucifixo no livro. Vai ter lá crucifixo, páginas tal, 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 tal. Putz, eu quero saber onde é que tem lobo, né? Lobo, tal, 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 todas as páginas com a ocorrência daquele tema ou daquela palavra, né? Quero descobrir no Poderes das Trevas onde é que tem hipnotismo. Você já vai lá e encontra. Então, assim, tá tudo bem mapeado, né? E aí, nesse vídeo eu mostro. Nesse vídeo embaixo, né, são 20 minutos também. Eu fiz lá para um congresso da USP sobre romances góticos, e eu estou descrevendo, aí já é eu falando mesmo, as diferenças entre o Drácula e o Poderes das Trevas. É uma comparação entre os dois, né? E se você quer saber um pouquinho como é esse material novo que entra, aí nós temos 40 esse aqui eu já ouvi já esse aqui. Muito bacana. Então, são 40 minutos de uma cena nova que se passa no castelo, né? Quando o Thomas está na Transilvânia ainda, e ele encontra ali um grupo atendendo a um ritual convocado pelo Dráculix. Então, um ritual de invocação, de sacrifício, e aí você tem a cena inteira lida por um ator fazendo uma leitura dramática, né, para vocês terem essa amostra. Cara, esse aqui eu ouvi já, é muito bacana. E esses vídeos estão todos... Você tem aqui no projeto do Catarse, para você clicar e assistir. E aí você vai ser direcionado lá para o canal da editora Clepsidra. Aí você já se inscreve lá também, para você já receber essas notícias dos próximos lançamentos, enfim. E esse tipo de vídeo tem de outras publicações da Clepsidra também, né? Você folheando e tal, você costuma fazer isso lá no canal, né? Sim, de quase todas as nossas, a gente tem assim, de todas eu apresento, todos, mesmo os nossos livretos menores, assim, eu apresento, faço lá 5, 10 minutos explicando o que é, né? Tem muita live também nas nossas playlists, né? Então, assim, para cada livro nosso existe uma playlist com todos os vídeos do YouTube disponíveis sobre ele. Então, assim, poxa, tem o Poderes das Trevas? Tem lá 19 vídeos com esse 20, né? Que vão estar lá relacionados na playlist do Poderes das Trevas. Aí vai ter um outro lá, Fungos de Yuga. Vai ter todos os vídeos que já saíram no YouTube sobre ele, resenhas, lives, apresentações, enfim, tudo que tem, você... tem lives muito bacanas do primeiro lançamento. Nossa. O primeiro lançamento teve mais de 10 lives, eu acho. Muito bacana, muito bacana. A Alice falou aqui, ó, vale super a pena. Assina embaixo, Alice, isso aqui, ó, cara, é ouro literário isso aqui não pode faltar na coleção de ninguém. E, ó, aproveitem, não é comum a gente ter esse tipo de relançamento de livros, né? A gente sabe a situação aqui no país, como é que é, da literatura, como é difícil conseguir fazer as coisas e tal, né? O próprio Cid já comentou aí o quão árduo é isso, e a gente
está tendo essa oportunidade. Por exemplo, o Leandro Luiz tinha perdido lá na primeira, agora vai ter essa oportunidade. Então, se você gosta de literatura gótica, gosta do Drácula, mesmo se você não conhece o Drácula, vale a pena pegar essa edição aqui, porque eu acho que difícil, não fosse a Clepsidra, a Ex Machina, enfim, isso aqui não chegaria ao Brasil. Aliás, a maioria dos lançamentos da Clepsidra, tirando acho que o Frankenstein, que a edição da Clepsidra é a melhor que tem por aí do livro do Frankenstein. Obrigado. E assim, eu falo, não é porque eu sou fã da editora, não, é porque realmente tá? É a melhor versão, a melhor edição de Frankenstein que a gente tem é a da Clepsidra. Isso aqui não chegaria por uma outra editora. Então, a gente não sabe se isso aqui vai voltar a ter uma terceira impressão. Né? Então, não perca a chance, certo, Cid? Porque isso aqui não é uma coisa que dá para ficar reimprimindo a cada 5 anos, né? Pois impressão de livro de 500 páginas, 600 páginas, é uma coisa muito difícil. Então, assim, a gente está realmente convocando as pessoas para poder ajudar a gente a divulgar, né? Agradeço também a Alice, né, que falou que vale a pena. Poxa, obrigado. Obrigado mesmo. É um negócio assim que a gente, quando percebeu que poderia trazer, a gente falou, pô, primeiro, vamos manter segredo, porque... para ninguém passar à frente. Se a gente morrer na praia vai ser muito triste, né? Imagina, você pega esse projeto... e o que ia ter de olho gordo em cima, né? E aí, de repente, você vai lançar um negócio, um mês antes sai por outra editora. Seria um balde de água fria, né? Mas, assim, poxa, é um livro que tem 2 milhões de toques, ou seja, um livro normal, você pega um livro desse, 150 páginas, tal, é um livro que vai ter aí 100 laudas, né? Que vai ter, às vezes, 120 laudas, um livro aí de 200 páginas, né? E isso dá uns 200 mil toques, né, de texto. Poder das Trevas tem 2 milhões de toques, é um livro enorme. Ele tem esse tamanho aqui, mas ele é diagramado, embora ele venha em 2 colunas, ele tem uma letra que é confortável para ler, não é uma letra minúscula. Mas ele tem um formato que lembra um pouco o formato dos jornais antigos, né? Porque se ele fosse diagramado em uma coluna só, ele teria mais de 1000 páginas. Seria um calhamaço até difícil de segurar, né? Então, assim, é muito texto, gente, é muita coisa, assim. Deu muito trabalho. A gente ficou ao todo quase 3 anos trabalhando. Desde que a gente começou o projeto, começou a traduzir, começou a juntar as pessoas que iriam fazer parte da equipe, depois que a gente fez a campanha, começou a editar o texto, traduzir, tudo. Foram quase 3 anos. Então, assim, hoje, como o livro está pronto, reimprimir é fácil, né? Mas é custoso. Então, assim, a gente precisa de muita gente, né, para poder garantir que ele vá sair. Então, realmente, a gente não sabe se vai haver uma terceira, e aí é ideal, né, que ela saia da melhor forma possível, com todos os acabamentos possíveis, e também, né, que as pessoas interessadas não percam, né, porque é uma obra de certo impacto, assim, né? Eu considero, assim, não só eu, né? Mas, assim, muita gente dos estudos literários considera que é a maior descoberta da literatura fantástica das últimas décadas, assim, né? E isso não é exagero, porque vocês vão ver bastante gente falando disso, porque existem indícios de que elementos que aparecem na obra estavam nas anotações do Stoker. E aí, para você provar que houve um intercâmbio entre o Stoker e quem fez a obra é muito difícil. Pode ser uma grande coincidência, mas é uma coisa muito instigante você perceber que a pessoa que fez a ampliação da obra pensou em coisas que o Stoker também tinha pensado. O Stoker pensou... Mesmo que seja coincidência, é um negócio intrigante, né? Exato. O Stoker pensou em colocar um detetive, por exemplo, para representar como que a sociedade londrina estava lidando com aqueles eventos extraordinários, né? Porque no Drácula as coisas vão acontecendo e vão rolando. Ninguém chega lá e fala, peraí, gente, vai todo mundo para a delegacia para
Pra gente ver, né? Não, tipo, aqui não. Aqui você tem dois detetives colaborando um com o outro para tentar entender de uma forma científica, cética, o que está acontecendo. Tem uma cena que o Stoker tinha planejado fazer num quarto todo vermelho, né, e não fez. Aqui aparece uma vampira psíquica, né, que está doente, e ela pede para o Seward hipnotizá-la, ela está meio viva, meio morta, e ele vai, né, se embrenhando na mente moribunda dela com a hipnose. Enquanto isso, ela vai sugando as energias dele como uma vampira astral. É um negócio maluco, com muita coisa bacana, né? Que o Stoker gostaria de colocar, não colocou, que aparecem aqui e que podem ser coincidência ou podem ser, de alguma forma, uma, né, recuperação de planos abortados do Stoker. Né? Mas isso é especulação, a gente não tem como provar. Né? O Berghorn faz um levantamento exaustivo de várias hipóteses, né? Inclusive, ele tem vários suspeitos, né, para quem que seria essa pessoa, A travessão E, né, ou A traço E. Inclusive, eu tenho minha suspeita também, né, eu acho que é uma autora, né, eu tenho algumas razões para acreditar que seja uma mulher, não um homem, né, especialmente porque as mulheres ganham mais tempo de cena, né, e são mais respeitadas, né, as partes mais sexistas, mais misóginas do Drácula foram transformadas em outras coisas, né? Então, assim, quando o Jonathan chega a visão mais feminina, você acha? Eu acho que sim, porque quando o Jonathan chega na Transilvânia, ele fica falando sobre as mulheres lá serem rechonchudas, você sabe, alguns comentários assim meio desagradáveis. Isso não aparece no Poderes das Trevas, né? São outras reflexões. Tem coisa, por exemplo, um dos elogios que o Stoker coloca ali na obra, não o Stoker, né, mas uma das personagens do Stoker vai falar que a Mina é muito inteligente, né, e aí a forma de trazer esse elogio é dizer que ela é uma mulher com o cérebro de um homem. Então, saiu pela culatra, né? Você vai elogiar uma mulher falando um absurdo desse, falando exatamente o inverso do que seria a verdade, né? Pois é, e aí o que acontece é que essas coisas são modificadas, né? E as noivas do Drácula, que a gente não sabe se são amantes dele, se são escravas dele, né? Exatamente qual é a relação, cada uma passa a ter uma caracterização diferente, aparece numa cena diferente, sendo relevante, e eu acho que por isso que o livro se chama Poderes das Trevas, e não Dráculids, porque a ideia é que você tem várias outras ameaças, não é só a figura desse vampiro, que é o Conde, tem ele e mais 3 outras vampiras, e mais os capangas dele, né, os que são ali os sectários dele, né, que estão dentro da conspiração que ele cria, religiosa, política. São várias coisas ao mesmo tempo, além dele, né? Cara, muito bacana. Ó, pessoal, esse livro vale muito a pena, hein? Vale muito a pena. Então, não percam a oportunidade, de adquirir o seu. O link está aqui na descrição. Ajudem aí a editora Clepsidra, a Ex Machina, enfim, a trazerem à luz mais uma... A luz não, as trevas, né? As trevas, senão esse livro não pode ficar ao sol também, viu? E não é porque ele brilha, não. Ele vai decompor ao sol. Olha só que coisa linda, que edição bacana. O link está aqui na descrição, tá bom? Ajuda a gente. R$140 numa campanha não é um preço barato, mas assim, é um livro de, 576 páginas, capa dura, com vários acabamentos, né, com uma tradução feita do sueco. Isso tudo custa muito caro, né, na gráfica, para a gente rodar, né, só para rodar na gráfica, cada exemplar custa mais ou menos o preço de um livro fino aí, que vocês encontram. Então, sim. E ele, se vocês procurarem para comprar hoje, vocês só vão achar no mercado secundário. Ele está na faixa entre R$600 e R$800 os usados. Porque ele realmente é um trabalho que tem peso, ele impressiona, assim. Né? E a gente quer trazer de novo agora num valor acessível, e o reajuste que a gente fez de 120 para 140, inclusive fica abaixo da inflação
que você tem ali do final de 2021 e agora, né? Então, assim, para encontrar, é só agora no Catarse, não tem nenhuma outra loja. Se vocês forem querer comprar em pronta entrega, só vai ter no mercado de usados, na estante virtual, por exemplo, ou em sites como Enjoei, Mercado Livre, e as pessoas estão cobrando até R$900 esse livro. Então, eu recomendo que vocês não comprem, né? Agora, esperem o novo, apoiem a campanha, porque aí vocês vão ter um novo lacrado, vai vir no plástico, saindo da gráfica, né, com cheirinho de tinta nova, só que por um preço normal. Né? Verdade. E isso que o Cid está falando, se a gente for avaliar, falando aqui para a galera que acompanha as lives que a gente faz sobre quadrinhos, enfim e tal, tem quadrinho lá no Catarse que tem menos do que 500 páginas, não tem essa capa dura linda. Aliás, o design da capa, né, a parte, a ilustração da capa, assim, ficou um negócio lindo, lindo. E tudo isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, esses parafusos que tem em cima e tal, é tudo em baixo relevo. Cara, é lindo isso aqui, é lindo. Por isso que a gente tem que bater os 150% para vir assim, né? E outra coisa que a gente pode citar aqui também, Cid, mesmo que talvez venha a sair uma terceira edição, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir atingir o valor suficiente para colocar todo esse luxo aqui de novo, né? Talvez saia, se vier a sair, saia numa versão sem o baixo relevo, sem a reserva de verniz, sem o hot stamping, enfim, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente planejou essa campanha, inicialmente a gente pensou em fazer só a capa dura sem nada, assim, sem hot stamping, sem, né? Então, só a primeira impressão seria desse jeito que está hoje, né, com todos os acabamentos. A segunda impressão seria mais simples. Mas, uma coisa que a gente percebeu é que, assim, muita gente que pegou a primeira impressão falou, assim, como que a capa, do jeito que ficou, corresponde à excelência do texto também. Então, falou, pô, o livro está bem traduzido, está bem editado, está bem revisado, e aí você tem essa capa, a coisa casa, não é um livro bom com uma capa simples, e não é uma capa toda, né, sofisticada com conteúdo meia boca, tá tudo ali, sabe? Então, a gente quis preservar isso, sabe? Então, a gente poderia, né, embolsar muito mais dinheiro desses apoios, né, se a gente não fizesse desse jeito mais completo, mas a gente quer trazer essa experiência de volta. Né? Então, por mais que fique muito mais caro para rodar, a gente quer que vocês peguem o livro e sintam, poxa, valeu a pena, sabe? Isso aqui é uma coisa única. Se a lombada do livro ainda está íntegra e tal, pessoal, perfeita, lombada perfeita, e mesmo aqui, né, que às vezes solta e tal, ó, tá perfeita a minha, não tem problema nenhum, nada, e aquilo que eu falei, nenhum livro que eu tenho da editora Clepsidra me deu nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, nada, zero. Eu sou, eu falo assim com convicção, que dificilmente você vai ter uma experiência ruim com a editora Clepsidra. Eu não vou dizer que se tivesse, cobre de mim, porque eu não tenho condições, mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer, tá? Dificilmente. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!